Olá, o Expressão Nacional de hoje vai debater o sistema de cotas nas universidades federais. Atualmente, mais de 20 universidades federais já adotam o regime de cotas, mas cada uma à sua maneira. Há cotas para índios, negros, para pessoas que passaram parte da vida estudantil em escolas públicas. E a Câmara faz parte dessa discussão. Um projeto de lei da deputada federal Nice Lobão, do PFL do Maranhão, ao qual estão anexadas outras duas propostas, foi aprovado por unanimidade nas comissões de Educação, de Direitos Humanos e Minorias e de Justiça. Ele determina que as universidades federais deverão reservar metade das vagas disponíveis no vestibular para alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. Haverá preferência para estudantes que se declararem negros ou índios, numa proporção igual à que foi verificada pelo último censo do IBGE em cada estado. Mas apesar da unanimidade na aprovação, o assunto está longe de ser consenso dentro e fora da Câmara. Por isso, a Expressão Nacional de hoje vai debater o sistema de cotas nas universidades federais. Comigo, aqui no estúdio, estão o ministro interino da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Douglas Martins, e o deputado federal pelo PSDB de São Paulo e primeiro vice-presidente do partido, Alberto Goldman. Do Salão Nobre participam o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial na Câmara e no Senado, deputado federal Luiz Alberto, do PT da Bahia, e o secretário executivo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Gustavo Balduino. Há um outro convidado muito especial. Você, que pode participar mandando a sua pergunta pelo telefone 0800-619-619 ou pelo e-mail expressão nacional, tudo junto e sem o tio, @câmara.gov.br. Não esqueça de dizer quem você quer que responda a sua pergunta. O Expressão Nacional está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara em conjunto com a Rádio Câmara. Vamos começar então, secretário, boa noite. Boa noite. Secretário, por que é tão importante para o governo a aprovação do sistema de cotas? Por que isso é uma matéria tão cara para o governo federal? Primeiro porque nós somos um país onde praticamente metade da população é de afrodescendentes, com uma história de exclusão social, né, ligada também a uma discriminação racial. E a política de cotas é, na verdade, uma política dentro do grande contexto das ações afirmativas, que são iniciativas através de vários países no mundo que demonstraram a qualidade de acelerar o processo de inclusão social de grupos tradicionalmente excluídos. Deputado Alberto Goldman, inicialmente o projeto que foi aprovado por 3 comissões, por unanimidade aqui na Câmara, iria diretamente para o Senado, mas foi apresentado um recurso e esse projeto deve passar também por uma avaliação do plenário. Por que o PSDB esteve à frente dessa luta? Por que há algum problema no sistema de cotas? Boa noite. Boa noite. Eu acho que é uma matéria extremamente complexa, controversa. As preliminares básicas de políticas de manter a igualdade racial e igualdade em todos os sentidos são políticas corretas, é preciso encontrar políticas corretas, mas nós temos muitas dúvidas sobre se esse é o método que se deve se adotar. Primeiro, em relação ao que se entenderia serem os pobres, aqueles que cursam o estudo público, a escola pública, teriam uma vantagem em relação àqueles que não cursam escola pública, cursam escola privada. E quanto à questão das cotas raciais também, há uma discussão se esse é o método correto de se promover a igualdade que se pretende promover. Nós entendemos que o que houve aprovação nas comissões, não houve manifestação da Casa no seu conjunto, no plenário da Casa, que são 513, nós achamos que devemos abrir um grande debate nacional com participação de todo o Congresso e participação da sociedade, porque até agora, de uma certa forma, as comissões são restritas, um número restrito de deputados, e a sociedade não participou desse debate. A sociedade precisa participar desse debate, porque não é uma questão simples, é uma questão profunda, são modificações muito complexas e importantes, e que a sociedade deve participar para que a gente abra o debate e faça com que se chegue a conclusões dessa forma ou de outras formas de promover a igualdade.
Deputado Luiz Alberto, o sistema de cotas é um bom sistema para promover igualdade e inclusão social? Boa noite. Boa noite. Eu não só acho que ele é um bom sistema, ele é a única possibilidade que nós temos no nosso país, um país com as características que o Dr. Douglas mencionou, no sentido de garantir a igualdade de oportunidade para as populações negras, indígenas e para estudantes da rede pública de ensino fundamental e médio. Eu acredito que o debate que está posto, diferente do que o deputado Goldman colocou, ele está extremamente amplo. Houve diversas audiências públicas na Comissão de Educação, principalmente, várias audiências públicas. As 3 comissões são representativas da composição dos partidos na casa, ou seja, qualquer projeto polêmico como este, que tramitou por 3 comissões, nenhum deputado vota sem consultar a sua bancada, sem consultar a sua liderança. Portanto, nesse sentido, inclusive, que o regimento prevê o caráter terminativo na última comissão e ir direto ao Senado. Evidentemente que a possibilidade de fazer um grande debate na casa, proposto pelo PSDB e pelo PFL, é importante, nós queremos debater. O problema é que nós precisamos que tanto o PSDB quanto o PFL apresentem a vontade de debater, discuta com o presidente da casa para que nós possamos colocar o recurso em votação e, consequentemente, o projeto para que nós possamos debater e votar. Acho que este ano é o ano que nós deveríamos dar o exemplo, a casa, o Congresso Nacional dá o exemplo de que queremos promover políticas públicas de inclusão no nosso país. Gustavo Balduino, eu queria fazer a mesma pergunta para você. Esse sistema de cotas, ele é bom, ele é eficiente do ponto de vista de inclusão e de igualdade? Boa noite. Boa noite. O sistema de cotas pode ser eficiente e especificamente também pode ser. É claro que a gente precisa debater bastante, porque na verdade não estamos tratando simplesmente de uma mudança jurídica. Nós estamos tratando com valores culturais da sociedade. E quanto melhor for o debate, mais aprofundado, mais chance nós temos de ter um sistema aprimorado, que atenda de fato o objetivo que é a inclusão. Então esse pode ser sim um bom sistema. Agora precisamos aprimorar, sobretudo em relação ao projeto que está em tramitação no Congresso. Secretário, uma cota de 50%, enfim, há vários pontos polêmicos em relação a isso. A quantidade, o número, é um deles só, né? 50%. Por que 50%? Com base em que se chegou a esse número, essa cifra, esse percentual de 50%? Certamente, esse número visa a efetividade da inclusão. Se a gente olhar os números de universitários presentes hoje nas universidades brasileiras, os negros ocupam 6% dessas vagas. Então, isso quer dizer que 94% é reservado a uma outra etnia, e por razões históricas que nós conhecemos e que eu não vou me alongar aqui. 50% da reserva de vagas quer dizer uma decisão bastante clara do governo federal no sentido da inclusão. Então esse número é um número expressivo e ele indica 2 coisas. Primeiro, a decisão do governo de que aqueles que foram sempre excluídos passem a ser incluídos. Segundo, é uma decisão expressiva, efetiva. Agora, eu queria já, abrindo o debate, discordar aqui, evidentemente, gentilmente, do meu companheiro, meu colega aqui, deputado Alberto Goldman, sobre a questão da discussão. Nós temos mais de 115 anos de república no país. E 6% ao longo desse período de presença de universitários negros, dão um indicativo claro do atraso do país, em termos de justiça social. Todo mundo sabe, todo mundo afirma que esse país é um dos países mais injustos do mundo. Essa é uma das características da nossa injustiça. Agora, o debate não começou agora. Por exemplo, tramita aqui no Congresso Nacional há mais de 10 anos o Estatuto da Igualdade Racial. Esse Estatuto já fala de cotas. São mais de 10 anos discutindo isso. Esse debate não começou agora. E, anteriormente, já houve decisões governamentais, que não foram do governo Lula, no sentido de se adotar cotas, inclusive na ocupação dos cargos de direção e assessoramento superior nos ministérios. Isso não foi decisão do governo Lula.
O que o governo Lula fez, de acordo com esse princípio, foi levar isso à participação mais efetiva da sociedade. Não só nos cargos de assessoramento superior, né, mas sim num local estratégico para o desenvolvimento e ascensão social, que é a educação. Deputado, a utilização, a adoção do sistema de cotas não pode ser um dos caminhos a ser trilhado nessa tentativa de corrigir distorções, enfim, de se promover a igualdade. O senhor está certo ou seguro de que não vai funcionar ou de que dificilmente vai funcionar? Não, eu não estou certo. Ou nem há essa segurança? Eu não estou certo, exatamente porque não estou certo disso. Como não estou certo do contrário, é que nós estamos propondo que esse debate se amplie e forma seminários amplos, participação de especialistas, de pessoas que entendem, de experiências de outros países que sejam trazidos, porque nós temos experiências de outros países, diferentes, evidentemente, com histórias culturais diferentes. Os Estados Unidos tiveram sistemas que já não existem praticamente mais, mas a situação do preconceito nos Estados Unidos é bem diferente da situação do preconceito no Brasil. Né? Não se nega a existência do preconceito, mas são situações muito diferentes. E aí existem duas questões também que são separadas. Uma delas é a questão dos 50% de alunos da escola pública, né, do ensino médio. Nada vai impedir essa fórmula que está aqui de você ter um estudante que vá fazer a escola média como numa escola pública, ele faz o ensino médio em escola pública, e pelo fato de ter melhores condições de vida, ser mais rico, ele vai fazer uma complementação, seja um cursinho, seja o que for, ele faz uma complementação fora do período escolar, fora da escola pública propriamente dita. E ele vai ter um privilégio. Então ele está na escola pública, tem uma complementação do ensino privado e vai ter um privilégio para entrar numa faculdade. E ele vai ter esse privilégio por quê? Porque ele é rico. Porque ele pôde fazer um cursinho durante 3 anos, durante 2 anos, 1 ano, ou ele pode ter uma complementação de estudo, com aulas privadas, enfim, várias fórmulas em que ele poderia ter essa complementação, de maneira que ele vai entrar como aluno da escola pública, mas vai entrar em condições melhores do que qualquer outro aluno da escola pública, porque ele é mais rico e teve condições de fazer essa complementação. Então, aí é o primeiro lado, que é da escola pública. O outro lado, que é a questão da cota racial. Né? A questão da cota racial. Os negros são em menor número nas faculdades, não é porque eles são negros, é porque eles são pobres. O que existe nas faculdades não é discriminação racial, é discriminação por riqueza. As pessoas pobres, e aí sim se incluem em grande quantidade, em maior parcela, os negros, evidentemente, que tem dificuldade de entrar numa escola pública. Então nós precisamos juntar essas questões todas, discutir profundamente, sem preconceitos de nenhuma ordem, sem marcar ninguém como sendo preconceituoso nessa discussão, de maneira que a gente possa chegar num resultado que seja inclusão social, mas sem promover também com a inclusão social a exclusão de outros, porque da forma como está posta, um estudante que conseguiu fazer uma escola privada, por uma bolsa, por exemplo, conseguiu uma bolsa na escola privada, o ProUni está aí, conseguiu bolsa na escola privada, portanto ele não está ele não é de escola pública, é de escola privada. E ele é, ao mesmo tempo, um estudante pobre, branco, ele vai ter uma situação de desprivilégio em relação ao estudante da escola privada, da escola pública, ou ao estudante negro. Então, apesar de nós vamos criar um outro tipo de exclusão. Então, por isso que essa questão é muito delicada, que tem que ser estudada com muito cuidado. Esse projeto que está aí pode ter tido boas intenções, mas do jeito que ele está, ele não serve. Vamos discutir como fazer isso. Deputado Luiz Alberto, tenho certeza que o senhor quer falar. Deixa eu só contar uma historinha que eu já contei para 2 dos convidados, o deputado Goldman e o senhor não ouviram. Muito rapidamente, para ilustrar um pouco isso que o deputado Goldman falou. Eu conheço um casal com um bom nível social, um deles é pós-doutorado, a esposa, enfim, fez doutorado, estudaram fora do país, enfim.
E um dos filhos está na 8ª série e eles já disseram o seguinte, que se for aprovado o projeto, no ano que vem o filho que vai passar para o ensino médio vai cursar na escola pública. E esse aluno, evidentemente, que já estudou inclusive fora do país, sai na frente nessa corrida por uma vaga na universidade. E vai ter complementação de estudo fora do ensino. Pois sim, eu queria só contar esse caso que é real, deputado, para ilustrar um pouco isso que o deputado Goldman falou. Quer dizer, um caso como esse, por exemplo, tecnicamente, ele está ok, mas será que do ponto de vista ético, do ponto de vista de justiça, ele é aceitável? E aí eu queria que o senhor fizesse a sua exposição, por favor. Pode falar, deputado. Bom, primeiro, a equação do deputado Goldman não fecha. 50% das reservas de vaga da escola pública, o próprio estudo da Andif demonstra que cerca de 40%, 42% de estudantes nas universidades são oriundos de escola pública. Na verdade, nós vamos dar um incremento aí de um pouco mais aí de 8%, 9% para esses 50%. O que se quer discutir também aqui é de que esses estudantes de escola pública estão praticamente concentrados em determinadas áreas do conhecimento na universidade. O que o projeto tenta dialogar é, primeiro... Que são quais, deputado, desculpa, que são quais áreas? De humanas, normalmente. Tá. Humanas. A chamada área de alto prestígio na universidade está concentradamente na mão de estudantes brancos e de escola privada. Tá certo. Tá? Segundo, o projeto dialoga com a questão de que ele distribui igualmente o percentual das cotas em todos os cursos. Em todos os cursos, em todos os turnos. Ou seja, democratiza a relação de acesso. Na questão racial, é fundamental estabelecer de que 6% das vagas nas universidades brasileiras são ocupadas por negros. Também concentrada em determinada área de conhecimento, ou seja, também na área de baixo prestígio. O que nós queremos é democratizar o acesso, não só na universidade, mas em todos os cursos, em todos os turnos. Volto a repetir. Terceiro, o deputado Alberto Goldman coloca novamente a questão do debate amplo. Nós temos hoje cerca de 23 universidades públicas no país que instituíram o sistema de cotas. 7 são federais. Portanto, existe aí uma experiência que está em curso, e a maioria delas, experiências exitosas. Eu tenho um exemplo da Universidade Federal da Bahia, por exemplo. Antes da instituição das cotas, a primeira medida que a universidade tomou foi uma medida assim muito singular. Isenção de taxa de matrícula para estudantes pobres. Só aí nessa medida, de 2003 a 2004, aumentou a quantidade de estudantes da rede pública na Universidade Federal da Bahia. Com a instituição das cotas em 2005, mudou totalmente a composição racial da universidade. E mais do que isso, os resultados dos estudantes que ingressaram na universidade pelo sistema de cotas mostrou uma coisa. Primeiro, que cerca de 80% deles não precisariam do sistema de cotas. Atingiram uma média que passaria no vestibular universal. Depois demonstrou uma outra coisa, que a instituição das cotas estimulou os estudantes que não se inscreveriam no vestibular. Portanto, ela tem esse resultado. E por último, um dado importante que o deputado do Goldman colocou, que vai ocorrer um fenômeno que eu considero positivo, que é a migração, que ainda não existe, esse estudante rico na escola pública eu não conheço. Eu conheço escola pública de estudantes pobres, totalmente pobres. Mas vai haver sim uma experiência que eu considero importante. Na medida que esse projeto de lei for aprovado, estiver funcionando, haverá uma migração de um setor de classe média mais empobrecido, que faz um esforço muito grande para botar seu filho na escola privada, para a escola pública, por conta de que terá melhores condições de disputar uma vaga na universidade. E evidentemente que isso vai exigir e vai passar a haver uma exigência maior do governo na melhoria do ensino fundamental e do ensino médio. E por último, o sistema, a proposta desse projeto de lei, não fala do ensino médio. Ele fala que o estudante deverá ter cursado todo o período fundamental, ensino médio, em escola pública. Gustavo, você compartilha das mesmas preocupações do deputado Alberto Goldman? Eu compartilho das preocupações do deputado Alberto Goldman, mas também das preocupações do deputado Luiz Alberto. Veja bem, primeiro nós temos que colocar esse debate no foco que o projeto de lei traz. A reserva de vagas primeiro é para o regresso da escola pública, mas parece que está assumindo um relevo maior a questão de cotas raciais.
que são um sub-item dentro do projeto. O projeto original, por exemplo, trazia imperfeições, como o deputado Roberto apresentou, no sentido de que não, ele fazia a reserva no vestibular e não por cursos, o que prova que o debate aprimorou o projeto. Da mesma forma, o deputado Goldman tem razão, na medida que, se nós identificarmos na escola privada alunos carentes que estudaram com bolsa, eventualmente seriam prejudicados. Além disso, alunos que estudam em colégios públicos, como, por exemplo, os colégios militares, o projeto não faz ressalva a isso. São colégios de alto nível que já garantiria por si só uma competência, uma qualidade para esses alunos disputarem de igualdade de condições. O deputado Isoberto, por sua vez, também coloca um dado relevante. Hoje em dia, na maioria das universidades federais, sobretudo na região norte, quase 50% dos alunos já são egressos da escola pública, do ensino médio. Então, nós temos que debater esse projeto com profundidade e com calma, de forma que ele atinja o verdadeiro objetivo, que é a inclusão, e sem ter a ideia de que o projeto vai ser a grande salvação ou o grande instrumento da inclusão. Por exemplo, se nós dobrássemos o número de alunos do vestibular das universidades federais, seria muito maior o número de egressos da escola pública, como de negros, como de índios, do que simplesmente a reserva de cotas na atual quantidade de alunos de vários sistemas das universidades. Então, pode ser sim um bom projeto, mas tem que ser aprimorado para exatamente não criar distorções em vez de corrigir distorções. Na sua avaliação, portanto, trazer esse debate para o plenário da Câmara pode significar um avanço no aprimoramento do projeto? Se o debate ao plenário da Câmara vier para aprimorar, se vier para postergar, não. Tá certo, então. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte do programa sobre o sistema de cotas nas universidades federais. Até já.